Alô, 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 muito boa tarde, como é que vocês estão? Boa tarde, boa tarde. Pois é, mais uma live onde vamos falar de emoções. É assim que deves olhar para as tuas emoções. E então hoje vou explicar qual é a visão do Shiatsu Medicina sobre as emoções e como é que elas influenciam o nosso sistema físico e orgânico, qual é a relação destas emoções com a doença física. Então, eu sou a Bárbara Couto e estou aqui nas redes sociais, no meu canal do YouTube, aqui a ensinar, a levar a cura até vocês próprios, termos este sentido de autocura e de transformação interna. Também estou aqui para vos ensinar a levar cada vez mais cura às vossas famílias, porque depois dessa autocura transborda e nós começamos a curar as pessoas que estão à nossa volta e, claro, também aos pacientes, pessoas que estão já a dar terapias, mas que querem cada vez mais ter uma ferramenta que seja baseada numa ciência milenar, que seja reconhecida, que seja séria, que seja honesta, para de facto conseguirmos ter resultados quando aplicamos nos nossos pacientes e depois receber aquelas mensagens obrigada por me teres ajudado nesta questão, naquela. Isto é o que mais me faz feliz, ver os meus alunos a receberem já mensagens de tanto agradecimento dos seus próprios pacientes. Então, hoje vamos falar de um tema que eu gosto muito, que são as emoções. O Shiatsu Medicina, a base dele é do Zen Shiatsu e quem criou o Zen Shiatsu foi um psicólogo, portanto, e eu fiquei logo apaixonada pelo Zen Shiatsu quando estudei, porque realmente o Namikoshi e o Masunaga, ele vai de facto falar mais sobre a parte emocional. Eu disse o Namikoshi, que é outra corrente do Shiatsu, que é mais sobre os pontos, os tsubos, e que hoje em dia é mais utilizado na prática hospitalar no Japão, mas o Masunaga, ele dá mais importância à psique humana e vai de facto fazer a ligação entre causa das doenças e causas emocionais para depois fazer de facto uma ligação orgânica e fisiológica, ok? Então é isso que eu vos quero falar hoje um bocadinho sobre esta explicação que o Masunaga vem dar sobre as emoções e a sua ligação a problemas que nós possamos ter de saúde. E eu trouxe aqui a minha cábula, eu gosto muito desta cábula, que é muito feita à mão, estão a ver, muito simples, mas que nos vai ajudar aqui durante a aula de hoje a termos uma sequência. Então, o que vocês veem aqui são os 5 elementos. Temos aqui o elemento fogo, temos o elemento terra, metal, água e árvore ou madeira. Estão aqui no Instagram, conseguem ver? Temos os 5 elementos. E eu vou falar acerca de cada um destes elementos, as emoções associadas e o que é que podem originar em termos de doença física, tá? Então é assim que nós devemos olhar realmente estas emoções. Elas não são só emoções. As emoções, de facto, elas vão estar na origem e na causa da maioria das doenças, tá? Eu atrevo-me a dizer que toda a origem da doença é emocional. A sua base, às vezes mais inconsciente, de facto, é emocional. Tá? Depois vai se manifestar. E eu vou dar então quais são as manifestações que o Shiatsu Medicina explica destas emoções. Então, começando pelo fogo, estão a ver aqui, a emoção negativa, isto não há positivo ou negativo, mas hoje vamos utilizar este termo para facilitar. Então, a emoção negativa associada ao elemento fogo é a histeria. Tá? E vocês pensam, o que é a histeria? Então, a histeria é a alegria levada ao seu extremo, tá? É bom nós sermos alegres, não é? Mas se esta alegria é levada ao extremo, torna-se em euforia, em histeria. Então é muito aquele arquétipo da pessoa que está numa energia de fazer,
sempre a andar, às vezes são pessoas até muito bem sucedidas, só que o que é que acontece? Acontece que geralmente quem está nesta euforia, nesta histeria, tem um excesso de pensar, tá? Porque tudo tem que se relaciona com o elemento fogo e terra, tem muito a ver com o nosso pensamento, tá? Então, se eu tenho esta histeria ou euforia, eu estou com um excesso de pensar, tá? E o que é que isto, o que é que acontece em termos depois orgânicos e fisiológicos? Então, em termos orgânicos, o órgão associado ao elemento fogo é o coração. E é fácil de entender, não é? O fogo é aquele que crepita e o coração é o que vai distribuir o sangue pelo nosso corpo, tá? É central, tá? Ele vai distribuir. Então, o fogo, ele relaciona-se com o coração e a emoção negativa associada é a euforia ou a histeria. O que é que isto quer dizer? Que mais tarde ou mais cedo, uma pessoa que está neste excesso de pensar, nesta energia de fazer, sempre a mil, aquela pessoa que diz, ai Bárbara, a minha cabeça não desliga à noite, parece que não para, vai ter tendência a sentir mais ansiedade, mais palpitações, dor no peito, pode também ter insónias, tá? Tudo que tem a ver com o coração também tem a ver com a parte da circulação, tá? Portanto, as pessoas podem começar a sentir que têm má circulação, as pessoas começam a ficar às vezes com suores, são pessoas que têm tendência a suar e a ficar mais vermelhas, tá? Então, se levo esta emoção, se vivo muito nesta emoção mais negativa, mais tarde ou mais cedo, eu posso vir a ter problemas como aqueles que eu descrevi. Ansiedade, taquicardia, palpitações que no fundo estão ligados ao órgão do coração, tá? Ter má circulação e, claro, no último caso pode até disputar um ataque cardíaco, coisas mais graves ligadas ao coração. Também a víscera associada ao coração é o intestino delgado. O que é que isto quer dizer? Que as pessoas que têm este tipo emocional, digamos assim, também podem ter tendência a não fazer uma tão boa absorção dos nutrientes, porque é o intestino delgado que faz esta absorção dos nutrientes. Ok? Portanto, todas as questões ligadas a problemas no intestino delgado podem ser decorrentes deste quadro emocional ligado ao elemento fogo. É bonito isto, não é? Então, aí em casa, alguém se identifica com isto, com este quadro mais de sempre a andar, sempre a pensamento sempre ativo, sempre a querer fazer, que é quase que as pessoas, sabem aquela mulher ou homem que fala muito, está sempre ativo, sempre a mil. Pronto, isto é um quadro típico de elemento fogo que pode, mais tarde ou mais cedo, desencadear bloqueios e doença física, tá? Como as que eu disse aqui. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida sobre este elemento fogo? Deixa-me ver aqui no Facebook. Vamos passar para o elemento terra. Então, tudo que tem a ver com o elemento terra, eu já disse que tem a ver também com a mente. O elemento terra também tem a ver com a mente. Mas aqui, o elemento terra é mais um arquétipo da mãe. Então, a mãe em equilíbrio é carinhosa, é afetuosa, mas em desequilíbrio ela vai ter tendência a quê? Em termos emocionais, a emoção negativa associada é a preocupação excessiva. Está bem? Portanto, é estar sempre a preocupar-me. E este arquétipo da mãe preocupa-se com quem? Com os seus filhos. E os seus filhos podem ser os seus filhos reais ou os filhos que ela vai adotando, digamos assim. Podem ser os seus próprios pais, o marido, podem ser os amigos, podem ser os alunos, as pessoas do seu trabalho. Então é aquela pessoa que tem tendência a preocupar-se não só com a sua vida, mas com a dos outros. Aliás, aqui é que está a questão, é que terra tem muito a ver com autocuidado, tá? Então se eu estou em equilíbrio, eu autocuido-me, eu nutro-me bem, porque terra fala sobre nutrição. Agora, se eu estou sempre preocupada a ocupar a minha cabeça antes do tempo com os outros, eu tenho tendência a não cuidar de mim, a não desenvolver este autocuidado, tá? E vocês perguntam, então o que é que isso tem a ver
com as questões orgânicas. O que é que geralmente acontece a estas pessoas que estão sempre muito preocupadas com os seus filhos, com a sua família, que vivem muito para os outros e se cuidam muito pouco. Então, tudo que tem a ver com terra, como eu mostrei aqui, tem a ver com estômago, baço e pâncreas, tá? Portanto, tudo que sejam problemas ligados à alimentação, excesso de apetite, falta de apetite, tá? Tudo que tenha a ver com dores do estômago, problemas gástricos, tá? Vai acontecer mais tarde ou mais cedo para esta pessoa que está sempre muito voltada para este cuidado extremo e esta preocupação extrema para com os outros. Tá? Tudo tem a ver com esta parte digestiva. Também pessoas que têm tendência a aftas, portanto a boca é a manifestação externa do estômago, portanto pessoas que têm tendência a criar muitas feridas, que são as aftas na boca, também é uma das manifestações da doença que acontece quando esta emoção negativa está em contínuo. E pronto, acho que já disse aqui algumas coisas sobre este elemento terra, que tem a ver com o estômago, baço e pâncreas, tá? Claro, depois tudo que sejam problemas do pâncreas, pancreatites e do baço, também há pessoas que até retiram o próprio baço porque ele está a funcionar mal, é derivada a este excesso de preocupação para fora e pouco autocuidado. O que é isto do autocuidado? Eu tirar tempo para mim, fazer coisas que eu gosto, que me apeteçam, não ter sentimentos de culpa quando faço, tá? O contrário disto é aquela mãe, não é? Que só vive para os outros, mas que se esquece dela própria. De certeza que vocês conhecem alguém muito assim, ou então em determinada fase da vida também já estiveram neste lugar e está tudo certo, ok? Porque isto lá está, nós estamos aqui todos a aprender, estamos em constante aprendizagem. Eu própria também caio muitas vezes aqui, nesta falta de autocuidado. Depois, passamos para o elemento metal. E o metal, a emoção negativa associada é a tristeza, tá? E a tristeza, ela não é negativa nem positiva, ela é o que é. Mas geralmente a tendência é nós associarmos a tristeza a algo negativo. Mas ela é necessária para quê? Nós precisamos da tristeza para ficarmos mais introspectivos, para virmos mais para dentro, tá? A tristeza, inclusivamente, ela controla a nossa raiva. Eu, se me entristeço, eu vou possivelmente mediar a minha raiva, o que se vê muito, principalmente nos homens, porque como é associada a tristeza ao choro e o homem não chora, isto é cultural, não é? Ainda, infelizmente, ainda vemos muitos homens que são assim, que têm dificuldade em chorar porque lhes foi incutido isto. Então, se eles não se entristecem, não têm esta capacidade de chorar a sua tristeza, vemos muitos homens que estão raivosos, mas no fundo eles não estão com raiva, eles estão tristes, só que confundem estas duas emoções porque lá está, esta tristeza, eles não se deixam entristecer, então sai sob a forma de raiva, tá? Mas focando aqui nesta live mais com a relação orgânica da tristeza, nós temos que a tristeza se relaciona com os pulmões e com o intestino grosso. O que é que isto quer dizer em termos práticos? Que nós, quando estamos mais entristecidos, tá? E se tornar patológico, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu identifico-me demasiado tempo com esta emoção da tristeza, então ela, em vez de ser positiva, como é o caso que eu estava a dizer anteriormente, ela torna-se mais negativa ou até patológica, torna-se doença e pode até derivar até numa depressão. Tá? Então, as pessoas deprimidas vão ter tendência mais tarde ou mais cedo a terem questões relacionadas com, ou em paralelo ou mais tarde, com os pulmões e o intestino grosso. Então, quais são as doenças mais ligadas aos pulmões? Primeiro, e isto nem é doença, é a falta de habilidade de fazermos uma respiração consciente. Nós, quando crianças, fazemos uma respiração abdominal simples, mas depois, com o avançar da idade, na idade adulta, cada vez mais se vê pessoas com respirações superficiais, não é? Então a respiração está uma inspiração muito fraquinha e uma expiração rápida, tá? Então,
nós devíamos fazer respirações profundas, conscientes, para ajudar esta emoção da tristeza a sair, mas também a passar rápido, ok? Ela tem que vir, mas tem que ir embora, não pode ficar presa patologicamente, tá? Então, quando ela fica mais presa, e então temos repetição deste quadro de tristeza, as pessoas podem ficar mais suscetíveis a constipações, tá? Podem ficar mais suscetíveis a problemas respiratórios, bronquites, asmas, tá? Então, mais tarde ou mais cedo pode ocorrer um quadro deste tipo de doenças orgânicas. Ou então, doença intestinal, por exemplo, as colites, o síndrome do cólon irritável, os pólipos, né, no intestino, uma série de coisas mais ligadas ao intestino grosso, tá? Então, gostaram de saber que, de facto, a tristeza, esta emoção, está ligada a órgãos internos e que no Shiatsu Medicina, o que é que nós fazemos? Nós sabemos que cada órgão interno tem um percurso, um meridiano que pode ser desbloqueado. O que fazemos é desbloqueamos esse meridiano antes do órgão estar afetado, ok? É assim, genericamente e de uma forma simples que nós fazemos. Nós vamos com o toque terapêutico abrir o meridiano para que o órgão não seja afetado. É por isso que ao tocarmos o corpo físico também estamos automaticamente a alterar a nossa emoção, porque não há separação entre o corpo, mente e emoção na medicina chinesa. Então, se eu estou a mexer no corpo, eu estou a mexer na emoção. Então, vê-se mesmo muita gente a melhorar de depressões, etc., com a abertura deste meridiano do pulmão e do intestino grosso, tá? Vamos passar para o elemento água. A água tem a ver com a emoção negativa do medo e atenção, como eu vos disse, há sempre um lado positivo destas emoções. Uma pessoa que não tenha medo de nada também é estouvada, é louca, não é? Portanto, eu tenho que ter um medo, mas um medo que seja razoável. O problema é que quando é patológico é um medo em relação ao futuro e que não se justifica, é um medo que não é real, tá? Então o que é que acontece? As pessoas quando estão dias e dias a alimentarem esta emoção do medo, de receio em relação a pessoas, a circunstâncias, a coisas, e infelizmente estamos muito numa política do medo, as pessoas andam todas muito medrosas, porque lá está, isso faz com que não tenham tanta voz. Uma pessoa quando está medrosa, ela acanha-se, fica mais quieta, tá? Ou então fica com medo e reage e luta, tá? Então, vamos lá ver. Quando nós estamos com este tipo de emoção de medo em relação aos outros, desconfiados e sempre a ver onde está o perigo, a tendência é que organicamente tenhamos questões ligadas à bexiga e aos nossos rins, tá? Portanto, os órgãos associados são a bexiga, que é a víscera, e o órgão interno é o rim, tá? Portanto, tudo que seja problemas nos rins e na bexiga vem deste tipo de emoção ligada ao medo em relação ao futuro, ao que possa acontecer. Está bem? Passamos para a árvore, para o último. Não sei se tem alguma questão, vou fazer aqui uma pausa antes de terminar. Faz sentido? Conhecem alguém assim muito medrosa, que depois de repente tem uma pedra nos rins, ou alguém... está aqui, pois, a Diana a dizer que a minha voz fica mais grossa. Pois é, há um problema no Instagram que de facto causa isso, ou seja, é uma coisa que tem a ver com a aplicação e que fica bem estranho, parece que eu estou a incorporar e de repente fico a falar assim mais grosso, mas isto é um problema geral. Eu espero que eles mais tarde ou mais cedo resolvam isto, mas se ficar assim bastante estranho, a minha sugestão é que ou vejam depois a gravação, porque na gravação, graças a Deus, não fica a minha voz estranha, ou então que passem para o Facebook, porque lá não dá este tipo de erro, tá? Porque parece que vai uma voz do além e que eu sou incorporada, tá? No início eu fiquei assustada, mas não, isto é um problema geral, não é só comigo, mas acontece a toda a gente que está a fazer lives no Instagram.
Vamos então para o último, para a árvore ou madeira. Então, tudo que tem a ver com a árvore ou madeira fala-nos da emoção negativa da raiva, está bem? Raiva. Raiva, lá está, mais uma vez, eu preciso de raiva para ter energia de ação, para fazer acontecer. Mas quando ela se torna muito extrema, não é? Eu posso até, inclusivamente, atacar e gritar e ter ressentimento, tá? Então, eu acho que, de facto, tudo que é energia de ação e que nos passa para a frente e que nos faz andar é ótimo. Agora, se isto está levado ao extremo, eu posso sentir que, de facto, estou a atacar e que estou a ressentir-me. Neste elemento também acontece outra coisa curiosa, que é, além desta raiva de pessoas que são muito agressivas para os outros, pode acontecer de a pessoa, aparentemente, parece que não parte um prato, não é? Ou seja, está até muito sossegada, muito calada, só que ela tem essa raiva contida, tá? Então há uma contenção emocional, então aparentemente pode parecer que ela está na paz do Senhor, mas ela está ali como se fosse uma panela de pressão, tá? Isto acontece também muito. Então, quer num caso, quer noutro, quer daquele homem que está no trânsito e que vai, quer naquele homem que parece que está muito sereno, muito sossegado, mas que depois vai saber e tem ali um mar de emoções bem preso e contido. Nestes dois casos vai prejudicar que órgãos internos? Vai prejudicar o fígado e a vesícula biliar, tá? Portanto, a víscera é a vesícula biliar, que ela é oca, e o órgão interno é o fígado. Então diz-se mesmo que são pessoas, não é, que têm maus fígados, tá? Eu faço assim porque geralmente quem tem maus fígados também tem duas linhas aqui, que eu tenho bastante, estão a ver? Estas linhas, estas rugas aqui no centro da testa, verticais, que são as pessoas que têm maus fígados, tá? Então, pessoas que têm problemas, hepatite, tóxica, acontece às vezes desta contenção emocional, pode acontecer também as cirroses, a vesícula. Quantas pessoas vocês não conhecem que tiraram a vesícula porque têm pedras na vesícula, tá? E muitas vezes vem desta contenção ou então deste excesso de ressentimento, até mágoa em relação a alguém. Muitas vezes o não perdão dá isto também, de nós ficarmos ali com coisas contidas e dar mais tendência a organicamente ter problemas no fígado e vesícula biliar, ok? Eu espero que tenham gostado de saber a relação das emoções com os órgãos. Eu vou fazer assim um breve apanhado, tá? Então, fogo tem a ver com a histeria ou euforia, né? Emoção negativa associada, e tem tudo a ver com o coração e o intestino delgado, tá? Problemas ligados a esses dois órgãos. Depois temos a terra, que está ligada ao pensamento ou preocupação, é mais a preocupação excessiva, e que está ligada ao estômago, à base e ao pâncreas, tá? E todas as doenças ligadas a estes órgãos. Depois temos o elemento metal, que está ligado à emoção da tristeza, e os órgãos mais afetados são o intestino grosso e os pulmões, e todas as doenças associadas a esses órgãos. E depois temos a água, que fala-nos da emoção negativa do medo, tá? E esse medo vai, mais tarde ou mais cedo, dar muitos problemas ligados aos rins e à bexiga. Tá? E depois temos a árvore ou madeira, que nos fala sobre raiva ou contenção emocional, as duas coisas, e que pode degenerar em problemas na vesícula biliar e no fígado. Gostaram de saber esta analogia das emoções com os órgãos internos e com os elementos? Eu acho isto maravilhoso. Depois começamos a ver o mundo com os 5 elementos, mas eu sou suspeita porque eu realmente amo o shiatsu medicina, amo a medicina chinesa, amo o toque terapêutico, e saber que posso com as minhas mãos desbloquear não só o corpo físico, mas depois desbloquear também estas emoções, para mim é assim inacreditável, e fico mesmo feliz por cada vez mais serem as pessoas que estão
aplicar estas práticas em si, nas suas famílias e também nos seus pacientes. Muito obrigada por este bocadinho que tivemos juntos, já estamos aqui há meia hora, espero que tenha feito sentido e já sabem, todas as semanas eu estou aqui para entregar conteúdo gratuito, já sabem, partilhem com pessoas que também gostam da medicina oriental, que gostam de shiatsu, que gostam de toque terapêutico e ajudem-me a partilhar sementes de cura, também partilhando estes vídeos, fazendo comentários, está bem? Está a querer a dizer que ficou preocupada, parece que todos temos um pouco de cada. Pois, claro, isto, nós às vezes as emoções são mesmo isso, não é? O problema é, vamos lá ver, todos temos todas as emoções, ok? O problema é qual é que é mais recorrente e se eu fico lá demasiado tempo. Não há problema nenhum em eu sentir emoções. Só que elas têm que chegar, passar e ir embora, tá? O problema é quando nós agarramos a emoção e nos identificamos em demasia com a emoção. Então, há muita gente que diz assim, eu sou ansiosa, eu sou triste, eu sou deprimida. Nós não somos nada, nós não somos as nossas emoções, ok? Então, o que é que isto quer dizer? Eu sou uma emoção. Significa que eu estou tão identificada com a emoção que eu já a apanhei para mim, que eu acho que sou aquilo, tá? Então, lembrem-se sempre que as emoções, elas têm que chegar e ir embora, e isto é saudável. Todas estas emoções que falamos aqui são saudáveis, tá? Só passam a ser patológicas quando há uma identificação tão grande com a emoção que eu até acho que já sou aquilo, e claro, o tempo vai passando e aí depois é que há a degeneração orgânica ou a doença física e orgânica, ok? Portanto, claro que todos sentimos todas as emoções, mas procurem pensar qual é a emoção que vocês têm mais tendência a agarrar, tá? No meu caso é a ansiedade, eu tenho mais tendência a agarrar esta identidade de ansiosa, tá? Então eu já sei que vou ter muito mais tendência a patologias ligadas ao elemento fogo e ao órgão do coração e intestino delgado, ok? Portanto, é fazerem essa observação e perceber qual é a emoção que eu tenho mais tendência a identificar. Será o medo? Será que eu me vejo como uma pessoa medrosa e estou sempre com receio em relação ao futuro? Eu vejo-me assim, então é porque eu estou a agarrar esta emoção, tá? E a identificar-me em demasia com ele, com o medo, tá? Ou, por exemplo, será que é com a raiva que eu acho que tenho que ser aguerrida e não sei o quê, porque senão as coisas não acontecem? Será que eu estou demasiado aí e depois fico ressentida, magoada, não perdoo? Tá? Portanto, é esta observação que é belíssima, a meu ver, e que vocês começam a entender que depois vai ter consequências fisiológicas. Ok? Um beijinho muito grande, um bom almoço para quem ainda não almoçou e vemo-nos para a semana. Beijinhos, beijinhos, tchau, tchau.